A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. E para você que nos ouve pelo download no café.autosfera.com.br, estamos dando início a mais uma entrevista, né? Nossa sequência de entrevistas que a gente vem fazendo em comemoração à edição número 400. Falamos aí com Hélio Castro Neves, com Alexandre Barros, com Augusto Farfus, com vários pilotos, e hoje a gente tem a honra de receber aqui Sérgio Sete Câmara, que é o nosso representante lá na Fórmula 3 Europeia, já fez uma temporada o ano passado, vai para mais um ano em 2016, vem aí de uma assinatura de um contrato bem interessante, que a gente vai discutir bastante com ele como se deu. Mas antes, Sérgio, eu queria te dar as boas-vindas, falar que é um orgulho a gente ter você aqui no programa e poder falar contigo. E eu queria que você começasse, né, como de praxe, a gente sempre pede isso para os nossos entrevistados, se apresentando, falando um pouquinho como surgiu a paixão pelo automobilismo, como foi o início de carreira, e a gente entra já nas perguntas mais específicas. Seja muito bem-vindo. Ok. Então, meu nome é... Primeiramente, queria agradecer estar participando do programa e também dar um alô para todo mundo que tá escutando. E meu nome é Sérgio Sete Câmara, eu sou brasileiro, de Belo Horizonte, e... É para dar uma descrição do início da minha carreira, ou... Isso, pode falar um pouquinho como foi que você entrou nessa e de onde veio essa paixão. Tá, aí eu sou de Belo Horizonte, eu também comecei a correr em Belo Horizonte, tudo, vivi praticamente toda a minha infância lá, e comecei a correr aos 6 anos de idade, vi a corrida de Fórmula 1 com meu pai, me interessei pelo esporte, e queria saber como que começava nesse esporte, né, então... Meu pai me falou que era o kart e tal, eu nunca tinha ouvido falar de kart nem nada. E aí ele me levou para um kartódromo e desde então eu apaixonei. E aí eu comecei a andar e é isso. Aí pouco a pouco, né, como carreira de todo piloto, cada vez vai levando um pouco mais a sério e é isso. Foi assim que começou tudo. Ô Sérgio, então você teve um empurrão da sua família... e é uma família que não está envolvida diretamente no automobilismo, como tantas outras que temos aqui no Brasil. Não, eu tive o apoio sempre da minha família, claro, apesar de não estar envolvido no automobilismo. E, assim, a paixão saiu... Meu pai também, sempre gostou de carro, de Fórmula 1, assim, sempre assistiu. Na verdade, ele é um fanático do futebol, mas ele gosta de esporte, sempre me incentivou a fazer esporte, minha mãe também. Então, ele torce pra que time? Ele é atleticano, Atlético Mineiro. E eu também. Ah, tá certo. Mas assim, minha família toda sempre me incentivou a fazer bastante esporte. Então, na verdade, antes de entrar no automobilismo, eu experimentei vários outros esportes. Fiz um pouco de tudo. Joguei futebol, fiz andar de skate, quando ia pra praia, tentava surfar. Todo garoto passa por essas fases, né? Até tênis e tudo, mas... Quando eu comecei a andar de kart, foi o que eu assim, mais me dediquei mesmo. Fiz natação e tudo, só que eu abandonei tudo e decidi dedicar ao kart. E, Sérgio, eu vi que você corria em Belo Horizonte, né, em Minas, e depois teve que mudar de kartódromo, porque parece que o local foi desativado. E acho que nesse momento, eu não sei se eu tô certa, mas quando a gente começa a ir para outros lugares para disputar um esporte, para não perder essa vontade de estar numa competição, eu acho que é ali que você viu que era realmente esse o caminho. Eu também acho. Na verdade, eu comecei no Serra Verde, que é hoje onde fica a cidade administrativa de Belo Horizonte, um prédio grande, bonito, perto do aeroporto de Confins. E ali que era o kartódromo que eu comecei. E ele teve que ser demolido, obviamente, para a cidade administrativa ser construída. E tive que mudar de kartódromo para ficar um lugar que ficava 1 hora da minha casa, em Betim, que tinha que andar 1 hora, pegar trânsito, voltar à tarde. Então, como você diz, é a partir de aí que foram os primeiros sacrifícios, vamos dizer assim, para que eu pudesse estar aí na pista, andando e tal. Então, realmente o primeiro sinal que
que eu já me dedicava ao esporte. E depois você faz a Fórmula 3, né? Corre algumas corridas aí com a Cesário, depois vai para a Fórmula 3 Europa. Eu queria saber assim, a diferença, o quão a Fórmula 3 nossa aqui hoje está longe da Fórmula 3 que você disputa na Europa, que é a principal categoria de Fórmula 3 do mundo, né? A Fórmula 3 europeia acabou falindo a inglesa, a alemã, a italiana, para ter uma Fórmula 3 só forte e com equipamentos de ponta. Mas você que correu aqui no Brasil, quão longe nós estamos aí do equipamento que você tem na Europa? Olha, eu acho que para começar o carro do Brasil, na verdade os carros, né? Porque no Brasil a gente corre com duas categorias, tem a Fórmula 3A e a Fórmula 3B. A Fórmula 3A até que é um carro, assim, aceitável. Ele é o F308 e acho que alguns deles é o F306 com kit do 308, então até mais antigo. Mas a maioria dos carros tem 6, 7 anos, até mais. Tem carro que é lá de 2008, ou seja, 8 anos, então acaba que... E olha que eu não estou incluindo a Fórmula 3B. A Fórmula 3B acho que é de 2001 a homologação, então tem carro ali com mais velho que eu, se bobear. Então, isso acaba gerando várias quebras, né? A gente vê grid começando. No ano que eu corri, o grid não estava tão ruim, na minha opinião. Teve corrida com, acho que 19 carros. 19 carros saindo, tudo. E eu fiz meia temporada, e aí a gente viu que não... Na largada já ficava metade do grid, e aí tem muito piloto que você sabe que o cara não é tão ruim, mas o material dele é tão baixo nível que não tem como competir. Então acaba que só Cesário mesmo que ficava ali com os 4 carros na pista, eu diria. Mas aí... desculpa, aí eu esqueci de falar da diferença, mas e aqui na Europa a gente tem um carro novo, o F312, que já faz um tempo também, mas os carros são todos ali de 1, 2 anos no máximo, e você não vê, o sistema eletrônico do carro é muito melhor. A gente usa o sistema eletrônico Bosch no Brasil, tive bastante problema com o sistema eletrônico, e você acaba perdendo muita quilometragem, oportunidade, largada e tudo, por causa de quebra. Então, em termos de material... acho que é isso. E fora a estrutura da equipe, né? Caminhão, mecânico, preparação dos engenheiros. No Brasil, você sai daqui muito cru da Fórmula 3. Se você não tiver um coach, vamos dizer assim, ou um engenheiro próprio seu, que é muito difícil ter, que é até o Pedrinho, quando eu corri, ele tinha seu engenheiro próprio. Acho que é por isso que ele tinha uma vantagem enorme sobre os oponentes. Fica difícil de você aprender uma coisa, porque o nível de conhecimento do carro é bem baixo, na minha opinião. A gente vai com certeza comentar a respeito do Pedro Piquet, também do Pietro Fittipaldi, pilotos que são contemporâneos seus, mas aproveitando que você está falando da Fórmula 3 brasileira, você sentava muito com o pessoal da Cesário para conversar sobre o carro, para saber o que ele, como ele podia se comportar? Não, na verdade eles, cada piloto tem o seu mecânico, né? Igual qualquer equipe, tem o seu mecânico, e aí tem o segundo mecânico, que eu não posso reclamar tanto, teve as quebras ali, mas também tem que levar em consideração, não diria que é o mecânico, mas e aí tem um engenheiro que toma conta de todos os carros. Na Europa, cada piloto tem o seu engenheiro, então já começa daí. Em vez de ter um engenheiro para a equipe inteira, cada piloto tem o seu engenheiro. Mas tudo bem, eu diria que dá tempo dele analisar a data com todo mundo. Mas assim, em geral, eu tive sorte, porque logo no início eu trabalhei com alguns coaches. Eu trabalhei com o Danilo Dirani, que tinha experiência de Fórmula 3. trabalhei com o Roberto Streit. E que essas pessoas foram as primeiras que me deram uma base técnica sobre o carro. Então, eu me considero um sortudo, vamos dizer assim, porque eu não perdi tempo, eu não perdi tanto tempo. Logo no início já trabalhei com gente que sabe o que está falando e fui aprendendo pouco a pouco. Não que quem esteja trabalhando lá não sabe o que está falando, é porque tem bastante coisa sobre um carro e às vezes trabalhar com alguém que tem um pouco mais de conhecimento faz bastante diferença. Você mencionou um pouquinho a questão das diferenças, né, do automobilismo aqui no Brasil e na Europa. E em 2014 você teve essa experiência de conseguir correr 2 competições, né, ao mesmo tempo, tanto aqui no Brasil como
lá na Europa mesmo, eu queria te perguntar se era uma diferença muito gritante quando você intercalava esse calendário. Você comentou um pouquinho das diferenças, mas como que era até essa sua rotina de praticamente sempre viajando, né, para acompanhar, conseguir dar conta dessa agenda? Esse aí é um ponto importante. Eu também, quando vocês pediram pra eu dar a minha opinião na Fórmula 3 Brasil e tudo, eu fui rigoroso, porque eu acho que realmente falta bastante para chegar, mas eu também não vou cuspir no prato que eu comi, né? Eu participei dela e eu aprendi bastante, e eu acho que foi um passo importante. Como você diz, nesse ano de 2014, eu fiz a temporada de kart aqui na Europa, Campeonato Europeu, o calendário completo, que até não foi muito bem, e intercalei isso com a Fórmula 3 Brasil. E eu acho que eu aprendi bastante, assim, para um início. A ideia era só para ter uma ideia do que era um carro de Fórmula. Eu comecei a treinar um pouco aqui, um pouco ali. E a gente falou, ó, vamos fazer metade do campeonato. E aí foi um ano bem corrido, na verdade, que eu tinha que pegar um voo, vir pro Brasil, ficar aqui, sei lá, uma semana e pegar outro voo, ficar uma semana lá e voltar. Nossa, era um vai e volta que não tinha fim, mas foi um ano bem diferente. Eu acho que eu consegui mesclar bem, eu não me confundi tanto. Acho que é tão diferente o kart do Fórmula 3 que não tem como você confundir. Se fosse mais próximo, acho que podia ser um problema. Só que é tão. Não tem como misturar, pelo menos pra mim não tinha. E assim, é isso, basicamente isso. E Sérgio, só dando um overview para você, dos nossos ouvintes, né? Porque geralmente se fala automobilismo no Brasil e é um público que se restringe muito à Fórmula 1 e os nossos ouvintes são bem diferenciados, são pessoas que tentam acompanhar tudo, inclusive a Fórmula 3, né? Que a gente tem essa super novidade da Fórmula 3 passar no YouTube, cada vez a gente vê mais categoria fazendo isso, e a Fórmula 3 já vem fazendo isso há algum tempo, e a galera assiste, acompanha suas provas, discute, manda um e-mail e tudo mais. E a Fórmula 3 do ano passado passou por maus momentos, né? Eu queria saber de você como foi isso lá dentro. Principalmente a gente lembra da prova de Monza, que teve até aquela bandeira vermelha lá, que a prova acabou antes do tempo por falta de nível técnico, vários acidentes. Eu queria saber lá internamente como foi isso para vocês. Parece que a direção chamou os pilotos, né? Eu queria saber de tudo que aconteceu naquela época ali, aquele mau momento da Fórmula 3. Ah, sim, claro. Primeiramente eu fico feliz de saber que tem. Eu sei que tem algumas pessoas, mas saber que tem esse grupo grande de pessoas que acompanha, que realmente manda e-mail e tudo, e se preocupa, é legal ver isso, né? Porque geralmente se concentra muito na Fórmula 1 e quase ninguém olha para a categoria de base. É legal ver que tem essa audiência diferenciada. E, com relação aos problemas que a gente teve no ano passado, de acidente, prova interrompida, acho que aquilo ali, cada um fala uma coisa, mas na minha opinião a gente veio, primeira etapa, Silverstone, sei lá, o downforce médio, alto. E aí a gente foi para, se não me engano, a gente foi para Hockenheim, que ali é downforce baixo, mas só tem uma curva perigosa com ponto de ultrapassagem, que é a curva 3, e aquele hairpin. E depois a gente foi para Pau, que é um circuito de rua, que é downforce máximo. E aí a gente chegou em Monza, que é quase sem asa, reta, ultrapassagem de curva, possibilidade de ultrapassagem quase em todas as curvas, coisa que em Pau era praticamente impossível de ultrapassar. E Spa a mesma coisa, asinha pequena, você pode ultrapassar quase toda volta. E aí, muitos pilotos ali estavam no primeiro ano de Fórmula, assim como eu, de corrida de verdade, né? E aí os acidentes acontecem. Tem cara que vem de 20 metros atrás e acha que vai passar. E aí, outras coisas, assim, às vezes até erro de inexperiente a gente viu, né? Por exemplo, um piloto que não sabia a dimensão do carro, não sabe onde não sabe onde estão as rodas e toca no meio da reta. Isso até aconteceu comigo. Então, realmente, acho que foi isso. 2 etapas com um carro bem leve. O carro muda bastante da configuração de downforce alto. Parece que você mudou de categoria. E aí aconteceram vários acidentes, mas eu não acho que teve um motivo assim especial. Acho que foi só uma série de fatores, pilotos inexperientes, downforce baixo, pista com vários... E a conversa que a gente chegou pra gente, né, pela mídia, que houve uma conversa da direção de prova com os pilotos. Teve isso mesmo? Vocês foram chamaram todo mundo numa sala? Eu sei que tem os briefing e tal, mas teve algo específico devido aos acidentes? Teve 2 vezes, se eu não me engano. E aí chamaram todo mundo, deram uma bronca, falaram que ia dar bandeira vermelha e tal.
Mas em geral, esse também é um comentário. Até foi até bom você falar isso que eu tinha esquecido. Tô trocando. Na minha opinião, a culpa de todos desses acidentes dos comissários. Porque eu não vi tanta penalização esse ano. Eles falaram muito e tal, mas não teve muita penalização. É claro que em 2014 eu já tinha a ideia de entrar na Fórmula 3 em 2015, né? Então eu tava acompanhando todas as corridas pelo ano do Max. Eu acompanhei todas as corridas. Era penalização de excesso de usar a pista, track limits, usar fora da e por toques e tudo, toda hora. Drive-thru, ou excluído, não sei. Então, em 2015 eu não vi tanto isso. Principalmente track limits eu vi muito pouco. Eu não sei, acho que podia ser mais rigoroso, né? Porque a partir do momento que você exclui um, aí todo mundo já fica um pouco com receio. E eles não fizeram isso com bastante frequência, né? Eles podiam ter feito um pouco mais. Mas, Sérgio, qual que você acha, ou o que você acha, melhor dizendo, que deveria ser a posição da organização para evitar esse tipo de situação? Porque quando você fala que a organização tem culpa, você acha que aquelas broncas que foram dadas não foram suficientes para poder manter o nível da categoria? Eu acho que os acidentes ali em Monza iam acontecer de qualquer jeito, né? Porque era inexperiente, pista com ponto de ultrapassagem, tudo, então não tinha como evitar. Aí não é culpa da organização, mas a partir daí eles podiam ter cortado antes de Spa. Eles excluíram um piloto e também me deram uma penalização porque teve uma corrida que eu toquei com outro piloto no meio da reta e tal, então puniram uns 10 pilotos. Só que foi só ali, só aquela ocasião, e nunca mais. E aí a gente relaxou. E aí a gente viu outras etapas, tipo, a gente teve etapa em Portimão, por exemplo, em Portugal, que a corrida inteira era fora da pista. É uma pista que é igual Paul Ricard, vamos dizer assim, é um bloco de asfalto gigante e aí tem uma linha branca desenhando o circuito. Só que você pode sair completamente da linha branca e andar em qualquer lugar. Você pode fazer uma curva de baixa velocidade, uma curva de alta velocidade, uma curva de baixa, uma curva de média. E tinha gente ultrapassando fora dos limites da pista, voltando com alta velocidade, sem assim, confusão. E não tinha penalização. Então, acho que podia ter sido mais rigorosos. Porque aí o pessoal para de fazer besteira. Mas eu acho que eles podiam ter feito um pouco mais, sim. Uma corrida específica que eu queria falar contigo foi uma que a gente repercutiu bastante o ano passado, a de Spielberg, né, que você foi até o pódio. A direção de prova vacilou ali, deixar vocês andarem tanto tempo. Foi uma corrida de bandeira amarela, né? Praticamente. Se não me engano, não teve bandeira verde, ou teve alguns segundos de bandeira verde. Vocês andaram praticamente a corrida inteira, os minutos todos da bandeira amarela, 20 minutos de parada, esperando a pista secar. Para você, eu acho que foi ótimo, né? Porque você estava na terceira posição, terminou no pódio, mas foi meio estranha aquela corrida, não? Eu também acho, eu concordo com você. Foi uma corrida bem estranha. Para mim, foi ótimo, porque a gente viu, não vou falar, era minha corrida. Claro que não. Eu podia ter, e melhor que terceiro, mas também podia ir pior. E a gente viu durante o ano que os pilotos que estavam bem preparados eram o Giovinazzi e o Rosenqvist, e foram justamente os dois pilotos que estavam na minha frente. Ou seja, muito para ganhar eu não tinha, né? Então, eu me dei bem com a situação, mas eu concordo com você. A gente deu, acho que umas 10 voltas de bandeira amarela, foi interrompido no meio e não chegou a dar bandeira verde. E eu não sei bem o que a organização podia ter feito ali. Eu lembro que no final do primeiro safety car, teve uma hora que podia começar a corrida, porque os carros estavam dando voltas e começou a criar uma linha um pouco menos molhada. Aí eles interromperam a corrida, o safety car, para analisar. E aí quando eles interromperam, continuou chovendo sem passar carro, aí acabou. Mas, assim, é difícil, cara. Acho que falar depois é fácil. Eu critiquei eles na rigorosidade das manobras antidesportivas e tal, mas com relação a essa ocasião é difícil dizer o que era certo e o que era errado. É complicado mesmo. Eu lembro que até o título, né, do post que eu fiz pro site foi Antônio Giovinazzi vence a corrida que não aconteceu. Porque foi mais ou menos o que a gente viu ali.
Eu subi no pódio, mas é o pódio que eu tô com a cara mais triste. Eu tô, tipo... Porque você não sente o gostinho do pódio, mas... Pelo menos tem que pensar assim, fiz um bom qualifying e foi isso que rendeu, né? Então, às vezes acontece. E Sérgio, falando um pouquinho ainda da sua temporada do ano passado, né? Você disputou 37 corridas, conquistou aí alguns pódios, poles, e eu queria falar um pouquinho sobre Macau, que você conseguiu o recorde da pista, inclusive nessa prova que todo mundo, né, menciona como histórica, é um local assim do automobilismo muito interessante. Então eu queria te perguntar como é que foi estabelecer esse recorde. A gente viu que você foi bem assediado, então conta um pouquinho dessa história pra gente. Obrigado. Então, Macau, assim, muito legal, é completamente diferente de qualquer outra pista que eu andei. E tem aquela zona da reta, de repente você entra numa cidadezinha e tudo fino, pé da parede. Eu acho até que é mais legal que Mônaco, só que acho que o carro de Fórmula 1 não dava pra correr lá. Muito fino, mas enfim. É uma corrida diferente, é especial para todos os pilotos. Ali é o Fórmula 3, é o Fórmula 1, vamos dizer, é a única corrida do ano que nós somos a atração principal. A gente fica no box, assim, a gente não tem que ficar nas tendas, a gente não tem que montar um caminhão com a nossa própria equipe fora do pit lane. O pit lane é nosso e tal, então a gente é o evento principal. Isso já faz que fique diferente, né? Porque durante o ano a gente acompanha DTM como categoria B, e a gente também faz isso com WTCC, com o EC e tal, então é a única corrida que a gente é o evento principal. E a pista é completamente diferente de todo o resto, e é isso, é um título, é uma corrida coringa, né? Você pode não ser campeão da Fórmula 3, mas se você for campeão de Macau é muito legal, é quase tão legal quanto o seu título da F3 europeia. É claro que não vale a mesma coisa, mas é muito simbólico. Então, ter o recorde da pista é muito legal também. É uma pena eu ter abandonado a corrida. Eu estava em sexto e eu toquei com o Giovinazzi, mas assim, foi coisa de corrida, eu não posso reclamar. Mas depois eu consegui parar, não botei pneu novo. Teve algumas pessoas que falaram, quando você parou, você botou pneu novo, né? Não, pelo contrário, o pneu para o final de semana de corrida ele é limitado. Então, o melhor pneu que eu tinha, eu larguei para a final, que era o que todo mundo fez. Mas aí a gente parou, troquei um pneu, botei até um pneu pior na frente e aí a gente conseguiu. Eu fiz o resto da corrida e consegui fazer o recorde, que foi bem legal mesmo, mas não tenho assim uma palavra especial para Macau. Eu só quero voltar lá esse ano e ver se eu consigo ganhar ou fazer um pódio, porque é uma corrida realmente especial para mim. Eu gostei muito, muito, muito. Né, pode ter certeza que a gente vai acompanhar a sua prova lá, mas Obrigado. eu vi que você mencionou aí um pouquinho Mônaco e falou que acredita que o circuito não deveria estar na Fórmula 1. Essa é uma opinião um pouco polêmica, né? Porque muita gente fala de Mônaco como uma pista glamurosa, que tem o seu charme e tem que ficar na Fórmula 1 por conta disso. E aí você tiraria da categoria. Não, eu falei que acho que Macau é até mais legal que Mônaco, mas tá. acho que Macau não daria pra ficar na Fórmula 1, não. Eu não tenho nada. Acho que Mônaco é uma corrida legal para os pilotos, né? Talvez para quem tá assistindo na televisão não tanto, porque as posições não mudam. Só que isso é até uma coisa legal de Macau, sabe? Porque tem o glamour de... Quer dizer, glamour não tem nenhum. Tá no meio da China lá e tal. Mas assim, tem a parte interessante, que é a cidade ali pro piloto e tal, que está perto da parede e tal. Mas você também tem a oportunidade de ultrapassagem, que você tem uma reta que não acaba. E aí, mesmo você vai sair da zona da cidade bem atrás do seu oponente, porque... você perde pressão aerodinâmica e você vai perder um pouco de tempo na parte da cidade, se você estiver seguindo alguém. Só que você tem tanto tempo para pegar o vácuo na reta que tem muita ultrapassagem. Então é uma corrida bem legal mesmo, até para quem está assistindo. Não, e eu ia perguntar, falando um pouco da Fórmula 3, e até vou contar uma historinha antes, que aconteceu num evento de automobilismo, conversando com um piloto que estava disputando a Fórmula 3 na época, isso já faz uns 4, 5 anos, e ele falou assim que estava muito esperançoso com o que poderia acontecer na temporada, só que tinha um piloto que ele ficava receoso, que talvez não conseguisse vencer, que ele dava a entender que era melhor, que na verdade, eu não vou falar o nome do piloto que me confidenciou, porque ele não falou isso publicamente,
Mas o piloto em si, que ele estava mencionando, era o Bottas, que hoje está na Fórmula 1. Tem algum piloto que você vê, assim, que está dessa geração da Fórmula 3, que está num nível muito bom, que você vê, assim, como o seu principal rival e que possa chegar na Fórmula 1? Eu acho que a Fórmula 3 esse ano tá num nível bom. Acho que tá. É difícil dizer qual que tá no nível maior. Tem menos pilotos no grid, só que acho que também o nível. Esse número é bem relativo, né? Porque tem menos pilotos, mas você também olhar, tem poucos pilotos que estão ali que são. Eu não gosto de falar isso de outros pilotos, mas tipo, tem. Em toda categoria, tem os pilotos que estão ali para ganhar por mérito, e tem os pilotos ali que não são competitivos, vamos dizer assim. Então, ano passado tinha bastante piloto que não era competitivo, isso enchia o grid. Era recheio, mas também, é claro, o top 10 era, sim, só piloto bom, Giovinazzi, Rosenqvist, Leclerc e tal. Esse ano tem um pouco menos, mas o nível continuou bom. Eu diria que os melhores pilotos, acho que quem ficou em primeiro do ano passado, que ainda está no grid, é o que chegou em quinto no campeonato, o George Russell, né, que vai correr com a High-Tech. Ele chegou em quinto no ano passado, tava com uma equipe boa, tava com a Carre, mas ele é um bom piloto. Esse ano ele tá com a High-Tech, que vai ser uma das equipes melhores, na minha opinião, porque o engenheiro-chefe da Prema, que era a equipe vencedora, foi pra High-Tech, então no mínimo a High-Tech agora tem um carro igual que a Prema, e acho que ele vai ser um oponente forte. O Ben Barnicoat, que é o companheiro de equipe dele também, que vem da Renault, e alguns da Prema, diria o Stroll, o Gunther, o Cassidy. Acho que ali na Prema, quem vai ganhar é o Stroll, né? Mesmo se ele não for o melhor, acho que eles vão fazer ele ganhar, mas sim. Influência acho da que Ferrari. E não, calma aí, não vem. Eu acho, e tem outros pilotos que são rápidos, mas que talvez não vão ser rápidos com consistência. Por exemplo, na equipe tem dois rookies bons, o Nico Cari, o Joe Eriksson. Na Prema tem o Ralph Aron, que é da F4, que esse cara também é rápido. Tem outros pilotos rápidos que vêm da F4, tá? Porque agora eu não tô conseguindo. Como ainda não começou as corridas, ainda não gravei o nome de todo mundo. Mas eu acho que vão ter os que estão sempre rápidos, competitivos, e vão ter alguns que estão rápidos de vez em quando. Então vai ser sempre difícil se manter ali na frente. E acho que acho que eu falei alguns nomes, né? Acho que eu diria como prioritário assim o Russell, e depois eu ia pôr algum da Prema, o Stroll, o Gunther. É difícil dizer, mas eu diria esses nomes aí. O Michael Jensen, a Muka, mas a Muka não tá tão bem. É complicado, porque eu não sei como montar as equipes. Não, isso tudo bem, nós vamos esperar o campeonato começar e aí provavelmente vai ter uma ideia melhor de quem vai estar melhor, quem vai estar pior. Mas eu achei interessante na sua resposta quando você falou com sinceridade até que tinham muitos pilotos que não andavam bem quando você começou. Você tem alguma explicação para isso? Por que esses pilotos não desempenhavam tão bem? Não era só o caso deles serem novatos, mas talvez porque eles não tivessem tanta condição de correr na categoria? Bem, tem alguns que vieram do kart, que eram famosinhos do kart, e se adaptaram muito mal à categoria, que eu não vou citar nomes, mas acho que já deve saber quais que eu estou falando. E tem aqueles que tem até na Fórmula 1, né? Que é um cara que chega lá pagando e tá ali porque tá pagando. E qualquer um podia estar. Sei lá, minha irmã também podia estar. Mas então, eu acho que isso também é que ele às vezes veio muito cru do kart, ou ele precisa de um pouco mais de tempo para amadurecer. Então, por isso que eu não gosto de valorizar tanto a F3 Brasil. É um lugar que a gente tem para treinar sem ter os olhos tanto da Europa. Claro que agora um pouco menos, né? Você perde o título de rookie e tal. Acho que um tempo atrás no Brasil você podia andar na Fórmula Chevrolet e tal, quase que escondido, né? Um treino quase escondido. Só que isso continua sendo um pouco assim. Acho que qualquer piloto tem que aproveitar a categoria de base aqui no Brasil, porque é essa vantagem que você tem para que isso não aconteça. Você já cria uma maturidade. E aí você chega aqui não tendo que aprender do zero. Mas assim, o motivo porque esses pilotos não desempenharam não tem como saber. Acho que é um diferente para cada, sempre acontece. Mas
Esse ano, acho que o budget da F3 também está bem alto para ser uma categoria de F3. As equipes estão tendo que gastar muito, porque o regulamento é muito estricto, então o preço ir para uma 3.5, que é tipo a nova AutoGP, ou para GP2, um negócio assim, entendeu? Para divertir, na minha opinião. Sérgio, só deu uma travada na hora que você falou o budget é muito restrito, né? Você poderia só repetir a partir daí, só pra gente conseguir editar. Só a qualidade do áudio tá boa? Tá sim, só deu uma travadinha na hora que você falou que era restrito e tal, e aí só pra... É que pra ser uma categoria de F3, pra ser uma F3, o preço, né, tá muito alto. Comparado, hoje em dia, pra você correr de Fórmula 3.5, tá mais barato pra correr de F3. A Fórmula 3.5 é quase um F1. Então, acho que é por isso que acaba que não tem tantos pilotos assim que estão aí só pra pilotar. Tá? Todos os pilotos que estão Você sabe quais são os valores, ô Sérgio? Depende muito da equipe. Eu acho que tem. Acho que se você for pegar, sei lá, o budget de algumas equipes que tem esses milionários por trás, que. Eu não gosto de ficar falando, mas tem algumas equipes que tem alguns caras muito ricos, alguns pilotos, tipo, um piloto muito rico que o pai comprou equipe, ou um negócio assim. Sei lá, nossa, eu não quero nem imaginar o que essas equipes estão gastando. Mas aí, acho que é por isso. Por exemplo, não sei, um cara, o João. O João, ele tá correndo porque ele gosta de correr e tal, ele não... Ele é um piloto profissional, mas assim, ele não tá tão sério naquilo. Então, o que ele vai correr? Ele vai correr de Fórmula 3 ou ele vai pagar o mesmo preço e correr de 3.5 ou uma equipe muito ruim de GP2? Acho que ele vai escolher o 3.5 ou GP2, só por isso mesmo, entendeu? Porque hoje em dia a Fórmula 3, você vê poucos pilotos que não estão integrados em um grupo de pilotos, você vê, tem o Racing Foundation, aí o Russell tá cheio de coisa lá, grupo da Inglaterra, não sei o que, tem a Red Bull, tem Ferrari, então a maioria dos pilotos ali estão integrados em, sei lá, algum grupo, acho que eu me expliquei bem, eu acho que eu misturei um pouco, às vezes eu não consegui Não, ficou tranquilo, tá? Deu pra compreender sim. Eu queria saber um pouquinho de você, né? Eu te viu ano passado o Félix Rosenvix levar o título e ele tá lá, tava há bastante tempo, né? Ele viu o Merri ser campeão, ele viu o Concadella ser campeão, o Marcello, o Ocon, e chegou a hora dele. E aí não desanima um pouco vocês verem que um cara, ele era um pouco mais velho, talvez perdeu um pouco o time e tudo, mas que não conseguiu dar sequência ali na Europa e teve que ir pra Indy Lights, não desfazendo da Indy Lights, que é uma categoria legal também, mas ver esse mercado, assim, às vezes tão injusto com os pilotos. Então, eu não acho que o Félix estava ali há muito tempo. O que eu fico um pouco que assim, é um pouco triste de ver que o Félix, na verdade, ele era competitivo desde o primeiro ano dele de Fórmula 3, né? Algumas pessoas ficam falando, ele foi só para ganhar no quinto ano. Se você for olhar o perfil dele, o Driver Database, ou alguns negócios assim, você vai ver que ele era competitivo, na verdade, desde o primeiro, segundo ano dele de Fórmula 3. Infelizmente, por dinheiro, sei lá por quê, eu não sei da vida dele, ele teve que ficar na Fórmula 3 e só ganhou agora. Mas aí eu acho que é normal, né? Porque quando você ganha com a primeiro. Acho que quando você vai para uma categoria, ou quando alguma empresa vai te contratar para ser piloto oficial, eles olham tudo. Eles não olham só se você ganhou. Por exemplo, eu acho engraçado o campeonato de 2014. Quem ganhou foi o Ocon. O Ocon foi correr de GP3, que não é tão... É legal, mas para ser campeão de F3 não é tão legal. Aí o segundo, que foi o Blomqvist, foi para DTM. E o terceiro, que foi o Max, foi para Fórmula 1. Ou seja, quanto pior você vai, melhor você se dá na vida. É engraçado, né? Mas acho que eles olham tudo em consideração. Eles olham que o Max está numa equipe pior, eles olham que o outro tem muita experiência. Então acho que acaba por isso que o título acaba sendo desvalorizado. Se o cara ganha um título depois de 5 anos na melhor equipe, que é a Prema, é difícil dele... O pessoal já esperava aquilo. Acho que para você conseguir fazer uma coisa, um pulo para Fórmula 1, alguma coisa assim com um título desse, você tem que fazer alguma coisa inesperada. E para ele era difícil, ele tinha que ganhar todas as corridas, algum negócio assim, entendeu? Porque só ganhar, por mais que seja muito difícil, o pessoal já esperava. Então é por isso que eu acho, mas essa é a minha opinião. Mas eu acho que ele se deu bem, ele vai correr, ele vai ter um calendário bastante cheio de Indy Lights, GT3,
e ele é um bom piloto, então com certeza ele vai ter uma carreira profissional de sucesso, na minha opinião. E Sérgio, você e o Pietro Fittipaldi, né, tiveram meio que descobrir toda essa trajetória sozinhos. E aí eu queria te fazer 2 perguntas em uma, na verdade. Como é que foi o convívio de vocês? E nesse ano a gente também tem a chegada do Pedro Piquet, que teve um desempenho aqui no Brasil, todo mundo só falava dele. E se você pudesse dar uma dica para ele que está vindo agora para a categoria, o que você falaria? Eu acho que, respondendo a primeira pergunta, como é que era o meu convívio com o Pietro? Muito bom. Menino, muito gente. Menino não, que ele é mais velho que eu, né? Rapaz, muito gente boa. E o pai dele e tal, comecei com a mãe dele também, assim, a família toda pareceu ser, assim, muito... Acaba que eu não falo tanto português aqui, tem uma hora que assim, eu fico sem palavra pra falar, mas assim, conversei bastante com ele era um dos caras que, por exemplo, quando você senta num briefing, você senta com seus companheiros de equipe, só que eu sempre procurava sentar do lado dele também, para almoçar, todo mundo almoça no catering da F3, sempre muitas vezes sentava com ele. Tinha outro piloto que era meio brasileiro, que era o Gustavo Menezes, também super gente boa. E, nossa, ele é humilde, legal, e ele não vai fazer a Fórmula 3 esse ano, mas eu desejo tudo de bom para ele também, porque a família é bem gente boa. E pro Pedrinho, assim, não tem nenhuma dica para dar, acho que ele já tá bem assessorado, o pai dele, assim, é conhecido como um dos caras mais espertos, assim, e na verdade não tem dica nenhuma pra dar, e não tem segredo. E ele é bom piloto, o pai dele tem muita experiência no automobilismo, conhece de tudo, então com certeza ele tá muito bem assessorado. E eu queria te perguntar também, você acha que ele vai chegar, assim, já como sendo uma pedra no sapato dos outros pilotos? Porque pelo menos a impressão que a gente teve aqui do Brasil é que ele disputava, assim, a passos largos, por questões de equipamento, pelo talento também. Mas se você pudesse fazer um prognóstico, assim, da chegada dele aí na categoria, você acha que já tem uma ideia, mais ou menos? Eu acho que, como eu disse, ele é bom piloto, ele tá numa equipe que é boa, e mais ainda agora porque tem um cara milionário lá bancando eles trocaram o workshop deles parece um shopping agora, todo de vidro e tal, então com certeza o budget eles têm, e além disso o próprio Pedrinho mesmo, não falta ali, né, e então com certeza eles vão, quem tem dinheiro pode desenvolver, e quem desenvolve tem um carro bom, isso é assim em qualquer lugar, né, a equipe boa é que tem mais dinheiro, e às vezes. E ele tem uma equipe boa, um carro bom, ele tem ali o pai dele que conhece, ele tem o próprio engenheiro dele, que é um cara que chama Felipe, que eu já conversei com ele, muito gente boa, conhece muito. Então, com certeza, ele vai estar bem. Eu não sei se vai ser para chegar ganhando, eu não acho que inicialmente não, porque a Hightech vai estar muito bem, a Prema, acho que também espero que a Motopark. E não sei, Bárbara, depende muito de como a equipe dele vai estar. Na F3 é uma categoria que dá para mudar bastante o carro, entendeu? Então, não é igual uma Renault 2.0, não é igual até uma 3.5. Na F3 você tem muita liberdade. O engenheiro ele pode fazer muita diferença no carro, mas muita diferença no carro. O regulamento com relação à parte mecânica, principalmente, é muito aberto. Então, não tem como adivinhar. Mas tudo indica que sim, que ele ande bem. Eu não acho que vai andar no começo para ganhar essas coisas, mas acho que vai andar bem, sim. Ô Sérgio, e aí você falou da Motopark, e aí a gente queria entrar em detalhes com você, como foi entrar no programa da Red Bull, né? Você está junto com a Motopark nessa, e aí você dá detalhes, como que foi a negociação, enfim, como que é esse processo para entrar nesse programa que é tão aclamado por conta dos pilotos que já passaram, né? Que o mais famoso, claro, é o Sebastian Vettel. O convite veio, na verdade, no final de... Quando veio, cara? Foi início de novembro. A data gerente foi um pouco antes de Macau, umas 2 semanas antes de Macau, que foi 17 de novembro. Não deve ter sido início de novembro. O Helmut Marko ligou pro meu chefe de equipe e falou, e pediu o número do meu manager. E aí eu tava no carro com o meu manager, e aí o meu chefe de equipe ligou, olha, esse cara pediu o número de vocês, e pode ser que ele ligue agora, pode ser que ele ligue
daqui a 2 meses pode ser que ele não ligue. Ele só pediu o número, só informando. Aí ele ligou depois de 10 minutos. Aí conversou com o meu manager e pediu pra gente ir lá pra Graz, né, no escritório dele na Áustria. Aí a gente foi lá, teve reunião. Ali já ficou mais ou menos acertado que eu ia correr com eles. Depois eu fui para Macau, andei mais ou menos bem em Macau. E aí depois eu voltei e assinei. Não teve nada demais, ele é um cara bem... Ele é um cara sério e tal. Mas assim, não teve tanta burocracia e tal. Foi bem rápido, simples, assim, aconteceu bem rápido, entendeu? Então não tem nada especial. E quem da Red Bull você falou? Acho que foi com o Marco, e teve mais alguém que você entrou em contato? Não, na verdade, eles entram em contato com a equipe, né? Porque eles têm contato direto com a equipe. E aí ele ligou, aí me chamou lá pra Graz. Aí eu conversei com ele na primeira vez. Também na segunda vez conversei com ele. Aí depois que eu entrei esse ano, aí também conversei com o Thomas Uberol, que é o cara que toma conta de toda a parte automobilística da Red Bull. E provavelmente vai ser o próximo Marco, não sei. Não tenho a menor ideia, mas tudo indica. E aí, eu conversei com esses dois. E, claro, com o pessoal ali, toda da área do automobilismo da Red Bull, né? O pessoal também de Milton Keynes, da Red Bull Racing, do simulador e tal, mas, dos nomes importantes que o pessoal conhece foi só o Marco mesmo e o Uberó, Thomas Uberó. E diz pra gente, Sérgio, especificamente, o que diz, né, tá no programa da Red Bull? Quais serão os benefícios que você terá por estar dentro desse time? Então, agora sim, a outra que eu tinha falado, é uma oportunidade boa, eu vou tentar aproveitar ela, e os benefícios são que eu faço simulador, o simulador de lá é muito realístico, eu diria que vale quase a mesma coisa que tá na pista, então isso é uma bela oportunidade, porque é um serviço que a gente tem ali aberto pra gente e tal, não tem que, geralmente é uma fortuna nesse tipo de serviço. Claro, o apoio financeiro está integrado a uma marca importante, não só como marca, mas também no automobilismo, entendeu? Outras empresas, elas olham, por que esse cara tá na Red Bull? E podem se interessar. Quando fala empresa também é pessoas, né? Então é bacana estar associado com uma marca forte e vencedora e bacana como a Red Bull. No final das contas é legal estar com eles, e eles são bem abertos, eles não pedem para você falar igual um robô, eles falam para você manter sua personalidade e tal, então é muito legal estar com eles. E é isso, eu me relaciono com gente que entende, eu vou poder ir para alguns Grand Prix, GPs e estar ali com a equipe. Quando eu vou pro simulador, eu falo com alguns engenheiros do simulador que entendem muito, é sempre uma experiência extra, sabe? Isso é bem legal, tudo agrega no final. E é isso. Mas assim, em termos de performance, no final das contas, eu tô na mesma equipe e no mesmo campeonato. E quando eu assinei com a Red Bull, já estava assinado com uma equipe para correr nesse campeonato. Então, no final das contas, a única coisa que muda é que o carro fica pintado de Red Bull. Mas, e essas outras coisas que eu falei. Mas, sim, é isso. Era até isso que eu ia te perguntar, né? Porque no começo desse mês aconteceram os primeiros testes na Itália, e onde justamente foi apresentado o seu carro com esse layout da Red Bull, então já é essa formalização da parceria mesmo, né? Que você tá no time júnior deles mesmo, e você acabou marcando o segundo melhor tempo do dia, e até já ia te perguntar qual foi o balanço, assim, desse primeiro contato com o carro dessa temporada. Você disse que foram feitos mais ajustes técnicos, né? Mas queria já um balanço seu de como é que foi esse primeiro teste. Então, foi muito bom. Acho que primeiro eu vou falar 2 pontos, o do resultado e do que a gente melhorou no carro. O que a gente melhorou no carro, a gente teve 2 dias ali de treino, foram 2 dias de teste coletivo, a gente trabalhou bastante, como o pneu é limitado, a gente fez sessões curtas, tentando provar qualquer coisa extra no carro para achar os últimos décimos ali. E aí no final do segundo dia a gente bota pneu novo e tal, e vê onde tá. Só que, então, deu pra provar bastante, né, em termos de provar e tal. Foi bem produtivo o treino pra gente, meu carro não quebrou, então eu dei várias voltas, deu pra treinar bastante. E no final dos contos o resultado foi bom, segundo, mas não quer dizer nada, é igual o treino de Fórmula 1, que você vê em Barcelona, Mercedes em 5º lugar, aí você vai lá e vê, sei lá, uma Marussia em segundo. Não, claro que não estava em segundo, mas mesmo. acho que
Então é bem mascarado o negócio. Não tanto quanto a Fórmula 1, mas é bem mascarado ainda assim. Por exemplo, a gente viu a Prema andando bem mal e a Hightech andando bem mal. E não vai ser assim na temporada. Então é difícil medir, sabe? Acho que tem muito cara que vai ser. Que você vai olhar dessa lista. Espero não ser. Que na verdade é leão de treino. Porque tem equipe ali andando no peso. Abaixo do peso não pode andar, porque eles olham, de vez em quando você pode ser parado e vai pra balança. Mas com certeza tem muita equipe ali andando com muito peso extra. Também não posso falar e também vamos dizer que eu não sei se eu tava ou se eu tava, quanto que eu tava. E muita equipe esconde o jogo, tem equipe que não esconde e não tem como medir para saber onde tá. Mas assim, por parte nossa, acho que foi legal. E tô sentindo preparado. E dá pra ver que o carro tá melhor que o ano passado. Isso eu consigo sentir. E eu também sinto que o motor também deu uma evoluída, Volkswagen. E acho que quer dizer que a gente vai forte pra esse ano. Só pra gente fechar, Sérgio, com esse assunto da Red Bull, o momento que você disse, né, que você assinou o contrato, ou assinou o contrato não, o momento que você disse que você foi receber o contato e tudo, era mais ou menos o mesmo momento em que a Red Bull vivia uma crise na Fórmula 1, né? Tinha brigado com a Renault, estava sem motor, estava no mercado procurando motor, existia até uma ameaça de sair da categoria, não continuar na Fórmula 1. Essas notícias da Fórmula 1 mexiam com a cabeça sua e do seu manager, assim, nossa, será que é o certo? Vai que a gente assina e ele sai da Fórmula 1? Ou em nenhum momento vocês tiveram dúvida e tal, a Fórmula 1 não foi influência, e vocês escutaram a proposta e assinaram, e não teve nada a ver com a Fórmula 1? Não, no final, acho que a gente não olhou tanto isso. Acho que, por exemplo, a gente vê bastante isso na Fórmula 1, eles criando pressão, tipo o Bernie Eccleston agora falando, vai acabar o GP do Brasil. Isso aí é pra criar pressão e para não, justamente para conseguir mais patrocínio, sei lá e tal. O pessoal fica blefando bastante. Mas não, eu lembro na época isso não chegou a incomodar a gente. Tô tentando lembrar que eu realmente lembro que tinha esse negócio do motor e tal, mas acho que quando a gente foi assinar tinha acabado de sumir os rumores ou ainda não tinha começado, não lembro. Mas assim, não foi uma das coisas, respondendo a sua pergunta diretamente, não foi uma das coisas que influenciou a nossa decisão. A gente olhou o que tinha no contrato pra gente, gostamos e assinamos. Porque, no final das contas, é uma excelente oportunidade. Não tinha nada impedindo isso no contrato. E então a gente assinou. No início da sua carreira, falando em equipes, você chegou, né? Eu queria até que você falasse melhor, a correr com a Arte, né? Grand Prix, que a gente sabe que é uma equipe também das grandes do monoposto. Como foi esse contato lá atrás para correr com a Arte tipo, tem as portas abertas? Porque é um lugar realmente interessante também, né? A Arte Grand Prix hoje na GP2, a gente sabe a história da categoria, da equipe na categoria. Então, é uma equipe bem política, né? Eles politicamente estão muito bem ali, eles têm o Nicolas, o Jean Todt ali por trás e tal, então é bem situação boa para eles. Mas e acho que foi uma equipe que eu andei no kart, acho que eu andei com eles por 2 anos e meio ou 3 anos. E então, se eu fiquei tanto tempo, significa que não pode ser tão ruim, né? E eu não tive resultados bons com eles, acho que em uma corrida ou outra, mas assim, não fui constantemente rápido. E na verdade, quando eu saí da arte, no final da minha carreira no kart, fui para outra equipe, foi na verdade quando eu consegui meu primeiro resultado bom assim na Europa. Então sofri bastante lá. Eu ainda não entendo bem como é que eles funcionam. Acho que eles... não quero falar mal, mas também não quero falar bem. E eu não andei bem lá, mas também acho que aprendi bastante. Teve muito piloto que eu andava no kart, que eles eram campeões europeu, mundial e tal, e agora chegaram no Fórmula 3 e tão mal. Então acho que eles me ensinaram bem, mas material bom nunca me deram. E não sei porquê. Mas assim, acho que eles são uma equipe que... As minhas portas estão abertas lá, eu saí, mas eu não saí brigado. Eu sou amigo com todo mundo lá ainda e tal, então... Com certeza é uma oportunidade. Acho que isso foi uma das coisas que a gente fez bem. Apesar que não teve bons resultados e a conclusão não foi boa, a gente não saiu chutando o barraco, entendeu? A gente saiu normal. Então, com certeza as portas vão estar abertas para mim algum dia, se eu precisar. Então, é isso. Ô Sérgio, todo o nosso bate-papo, dá para entender que você está uma carreira mirando
em chegar na Fórmula 1, até pelo apoio com a Red Bull, que tem um grande investimento na categoria. Mas se porventura você não conseguir esse objetivo, e até eu peço para você entrar em mais detalhes, se você quiser falar a respeito dessa sua chegada, ou a tentativa de chegar à Fórmula 1, você visualiza correndo em outras categorias, como o WEC, Fórmula E, Indy, enfim, qual que é a sua expectativa em relação ao futuro no automobilismo? Então, eu tento focar bastante só nesse ano, sabe? Pra não gastar energia pensando em alguma coisa que pode ser que nem aconteça. Mas eu tento focar bastante nesse ano de Fórmula 3. É claro que às vezes você escapa um pouco do foco e tenta ficar olhando muito pra frente, o futuro e tal. E, assim, às vezes eu me vejo. É claro que o objetivo é a Fórmula 1, mas eu realmente não posso, eu não posso mentir e falar que eu não admiro uma equipe de LMP1. É legal demais, cara. Aquele carro é muito legal, tudo. Ver o de Graça, o Farfus correndo de DTM. É legal ser um desses caras também. E são bons pilotos. Na verdade, quando você olha o grid de DTM hoje, eu acho muito mais legal que o grid da Fórmula 1. Porque talvez não tenha um Hamilton e tal, mas se você olhar em geral, não tem nenhum filhinho de papai ou algum cara assim pagando milhões para estar lá. Todos os pilotos que estão lá foram campeões da sua geração de Fórmula 3 ou sei lá, de Fórmula não sei o que. Todos foram vencedores da sua geração e então o nível é muito alto, muito, muito alto. E então é legal essas categorias também, respondendo essa pergunta. É claro que o meu sonho é Fórmula 1, mas é legal demais uma LMP1 ou DTM, é bacana. Então, se, por exemplo, chegasse amanhã o pessoal da Audi, até que tem relação com a Volkswagen, você já está na Red Bull, eles também têm uma relação bastante próxima, chegasse para você e falasse, nós queremos contratar você para a temporada que vem da DTM, você faria esse pulo sem problemas? Depende, isso aí não tem como dizer, né? Não tem como eu falar, porque depende o que tá no contrato, entendeu? Quais eram os termos. Você vê, a gente viu agora o Airlines, acho que muitas vezes o pessoal conecta o piloto indo para o GT como desistir do caminho da Fórmula 1. Só que acho que a DTM tá tão elevada hoje que isso acaba sendo uma mentira, porque você vê o Airlines saindo da DTM indo para a Fórmula 1. Isso é possível hoje. Então, acaba sendo um caminho. Pô, o cara fala, olha, o que você quer correr ano que vem? Depende, o que tá na mesa? Entendeu? Não tem como eu escolher sem saber o que tá na mesa. Mas, se a opção de Fórmula fosse tão ruim para continuar, chega uma hora que tem que usar um pouco lógica, né? Então, aí eu ia escolher sim a DTM. Mas, não, o meu foco agora é a Fórmula 1, eu vou focar na Fórmula 1, e eu só iria pra DTM se o caminho para a Fórmula 1 continuasse aberto. Se não, não. Aí eu só iria mesmo quando eu visse que eu não tinha mais oportunidade de ir para a Fórmula 1. Acho que é importante manter um foco só, entendeu? Claro que vai aparecer distração no meio do caminho e tal, e pode ser que um dia eu me arrependa de não pegar uma oportunidade mirando um sonho muito grande. Mas acho que tem que manter fiel ao plano, que é chegar à Fórmula 1, foi isso que eu sempre sonhei e eu não vou mudar agora. Mas realmente é tentador, como você falou, mas não, eu não... Se eu não pudesse manter o caminho para a Fórmula 1, eu não ia aceitar, agora. Então, Sérgio, pode falar. E assim, só para corrigir, também quando eu falo quando eu não ia aceitar, isso é uma bobagem, porque não sou só eu quem está decidindo minha carreira. É o meu pai, é o meu manager, então é claro que eu sou o cara que aparece no final, né, como qualquer atleta ou artista, mas acho que todo mundo que chega longe tem um grupo de pessoas por trás dele, família, amigos e tal. Então, eu tenho um assessor de imprensa, um manager, tem no final das contas, é até uma coisa que você se surpreende, porque você é só um piloto de Fórmula 3, que no final das contas é uma categoria de base, e já tem um grupo de gente se esforçando e dedicando horas do dia para você estar fazendo aquilo que você está fazendo. Então, com certeza, eu não ia estar sozinho na minha decisão, eu ia ter bastante consultoria, e no final das contas ia ser, com certeza, uma decisão em conjunto. Então, acho que tudo ia dar tempo para pensar e tal, então não é um problema. E, Sérgio, até já caminhando para o final da nossa entrevista aqui, eu tenho algumas perguntas mais pessoais para te fazer. E até já que você mencionou o seu assessor, a gente queria agradecer o contato com o Quick, porque ele que disponibilizou o espaço, o contato com você, então a gente agradece.
Mas você claro. Você tava Muito gente comentando. boa. Ele é bem legal mesmo. Mas você estava comentando um pouquinho sobre DTM, outras categorias. Aí eu queria te perguntar se no tempo que você tem aí, que eu imagino que é super corrido, se você consegue acompanhar alguma categoria, qual que você mais gosta, tem alguma além Acompanho, eu sou fã também de assistir corrida, eu assisto, claro, as outras categorias de base, principalmente GP3, GP2, que tem uma transmissão legal, né, porque eles continuam com... Eles têm um equipamento de filmagem muito bom que fica ali da Fórmula 1, né, então é bem legal assistir corrida, eles têm on-board e tal, é bem legal, e acompanho também, eu corro com a DTM, então a DTM eu não consigo acompanhar tanto, porque eu tô correndo naquele final de semana, e... eu acompanho um GP2, GP3, Fórmula 1, claro, e algumas corridas de endurance. Eu gosto demais de ver os highlights de uma corrida de LMP1 principalmente, essas coisas assim, eu assisto sim. E Sérgio, já que você gosta tanto de categorias e tal, eu tenho uma dúvida sobre... Hoje a gente tem várias opções, né, para chegar na Fórmula 1. A gente tem o Verstappen que pula da sua Fórmula 3 direto. A gente tem pilotos que vai para GP3, GP2. Tem pilotos que vai pela Renault 2.0 e a 3.5. Tem aquela Fórmula 3, não sei se você acompanha, aquela que era espanhola, mas ganhou caráter europeu também, que a gente viu o Vitor Batista ganhando no ano passado. Eu queria saber... Vocês aí com o seu manager, vocês já desenharam um caminho assim, tipo, se tudo der certo, se a gente manter os patrocínios, se a gente manter os budgets, tudo, qual o caminho seguir? Porque hoje existe um leque de opções, né? Então, na verdade, não tem como saber. E quem decidiria pra mim agora, no momento que eu tô agora, falando agora, seria a Red Bull. Eu ia ter, eu acho que, na verdade eu nem sei direito, mas acho que eu ia ter a opção de talvez dizer não, mas eu não ia dizer não, porque eu não ia sair deles, mas eles que iam decidir, então eu não tenho um plano traçado, tudo pode acontecer e tem que estar apto para aceitar qualquer situação, seja boa ou ruim. Então, é claro que é legal desenhar um planinho. Eu vou correr 2 anos de Fórmula 3, depois um ano de GP2, depois Fórmula 1. Mas isso acaba não acontecendo. Eu espero que eu chegue, mas eu não tenho ideia por qual caminho vai ser ou se eu vou chegar. Eu espero que sim, eu confio muito nisso, claro, senão eu não ia estar aqui. Acaba que você tem que sacrificar muita coisa para fazer o esporte, né? Você tem que mudar e tal. Então, Aquele novo sistema de superlicença da FIA, vocês chegam a pensar nisso? Tipo, nossa, agora eu tenho que mudar de... mas eu queria fazer isso, mas aquela tabela louca, né, que a FIA inventou de pontuação para ganhar superlicença. Não, isso chega a influenciar? A gente até vê que agora tem muitos pilotos da Fórmula 1 que nem tinham os pontos para entrar e tão, né? Então, eu fui esse ano, até por causa dos acidentes do ano passado, agora eles fizeram um negócio na França que todos os pilotos que correm de Fórmula 3 tiveram que ir, que é uma certificação de pilotos. É um negócio que você vai lá e tem uma reunião de 8 da manhã às 6 da tarde, eles falam todas as bandeiras e tal, tentando te ensinar e tal, blá, blá, isso aqui doping. é uma bandeira amarela, isso aqui é uma bandeira azul. E tal. Tipo assim, olha, vocês se bateram tanto, agora a gente vai dar aula de menininho pra você. Aí ficaram o dia todo falando. E uma das coisas que eles falaram era sistema de pontuação, então até que foi bem completo. Para algumas coisas foi até legal. E aí eles falaram que na verdade esse sistema de pontos tá aí, mas tem outros caminhos. Entendeu? Por exemplo, se você aparecer para mim e falar, Serginho, eu quero correr de Fórmula 1. Eu falo, eu consigo te botar na Fórmula 1, entendeu? Você só sem ter o dinheiro. Então, você tem que fazer uma quilometragem, acho que com 3.5 acho que não, mas você tem que fazer uma quilometragem com GP2, depois outra quilometragem com Fórmula 1, então você consegue a superlicença. Não precisa, você também consegue ela por quilometragem. Para fechar, então, a última pergunta... Então, é claro, se você se destacar e, por exemplo, um grupo, eu tô na Red Bull, eu me destaco, mas eu não consigo os 40 pontos, e eles querem botar na Fórmula 1. Se eles quiserem, eles vão botar na Fórmula 1. Não tem... Isso... É uma barreira, mas dá pra saltar ela com muita facilidade. Mas o plano é que não precise saltar. O plano é ganhar o título esse ano e que eu já tenho os 40 pontos no bolso. Com certeza, a gente quer na torcida. Para fechar com a minha última pergunta, Sérgio, depois a Bárbara tem mais uma, mas você falou de alguns pilotos ali na Fórmula 3, né? Você comentou do Rosenvig, falou do Leclerc e tal. E a gente tem uma ouvinte nossa que escuta bastante, e ela é fã, para não se dizer, apaixonada
pelo Charles Leclerc, a Carol Stutz. Eu queria que você falasse um pouquinho do Leclerc, que é um piloto que apareceu bastante ano passado também, chegou a brigar pelo título. A gente aqui de fora viu muita qualidade nele. Então, ele é um bom piloto, eu tive ele no kart. Acho que ele é um cara que, ele é bom e tal, mas ele também tá muito, muito bem assessorado na parte política, né? Eu não vou ficar falando, mas assim, todas as facilidades do mundo e mais algumas ele tem, então é difícil medir, mas eu acho que ele é muito bom piloto, isso eu não posso negar. Você vê que quando chove, é um negócio assim, ele sempre anda rápido, então você vê, o Verstappen também, ele sempre teve o melhor material do mundo, o pai dele sempre disponibilizou o melhor para ele, só que ele sempre foi lá e ganhou. Aí o Vettel, ele tem o melhor carro na RBR e tal, por isso que ele foi campeão, mas ele foi lá e ganhou. Então se o cara vai lá e ganha, não importa se ele tem o melhor material e ganhou. Ele fez o que ele tinha que fazer com aquele material, ele ganhou. Então eu não posso tirar mérito dele. Apesar que ele não ganhou F3, quando eu falo ganhou, eu falo que ele fez bem. Então, esse ano ele vai andar de GP3 com a melhor equipe, que é a Art. E o manager dele é dono, entre aspas, da equipe. Então, acho que tá bem favorável para ele ganhar. Mas tem outros pilotos bons ali, mas esses GP3, GP2 é muito político. Muito político. E ele tá na equipe do Nicolas. A chance dele ganhar é muito grande. E ele é bom piloto, então isso aumenta ainda mais. E, Sérgio, só uma última pergunta que eu não podia deixar de te fazer, porque eu vi que você possui junto com a sua família o Instituto Sérgio Sete Câmara, que ajuda crianças com paralisia cerebral em Minas Gerais. E essa é uma iniciativa muito interessante, então eu queria que você contasse um pouquinho sobre ela pra gente, para os nossos ouvintes. Então, esse a gente começou já tem até um tempo, a gente começou em final de 2012, 2013, meio de 2013, isso. Aí, e a gente trabalha junto com a AMR, que é a Associação Mineira de Reabilitação, e a gente adota alguns meninos lá. Na verdade, quando a gente fala adotar, você paga uma cota, e aí você vai, eu visito cada ano, eu não vou muito no Brasil, vou duas vezes, 3, mas meu pai também vai e tal, e a gente tem algumas crianças adotadas lá, é muito legal, eles mandam uma carta, falam como a criança está evoluindo em vários aspectos, e a gente vai lá, visita, e eles ficam super felizes. E é isso, todas as crianças lá estão em situações muito complicadas, as famílias não têm dinheiro para conseguir cuidar direito. Por exemplo, uma mãe que tem uma criança com um estado muito grave de paralisia infantil, como é que ela faz para cuidar disso, né? Uma situação de pobreza e tal, é um negócio muito triste. Tem que pegar ônibus, aí tem ônibus que não deixa a cadeira de roda entrar, aí tem que pegar outro ônibus, aí tem uma fila, você consegue subir no ônibus e tal. Então, é muito complicado, e aí acho importante ajudar, né? É uma área que a gente, acho que no mundo tem várias áreas que você precisa de ajudar e tal, mas é uma área que a gente tinha lá em BH, a gente viu a associação, a gente também é amigo com o pessoal de lá, então a gente decidiu ajudar e eu espero que, claro que agora a ajuda é pequena, porque eu ainda não sou um piloto que ganha e tal, mas, claro, um piloto que pode fazer uma diferença grande, ele tem que estar na Fórmula 1, ganhando salário de milhões e tal, aí você consegue impactar mais, né? E isso é uma das coisas que eu miro também, com um dia sendo um piloto profissional e claro, se você é um piloto profissional você ganha bastante, ajudar muito isso, porque eu comecei desde bem cedo e eu espero conseguir ajudar mais, sabe? Porque no final das contas qualquer ajuda é pouco nesses termos. Com certeza, Sérgio, acho que é bem legal isso que vocês fazem na sua família, eu acho que tem que olhar para os dois lados. E a gente queria agradecer demais a entrevista, a gente curtiu muito você, sabe, a sua sinceridade para responder tudo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão curtir também. Saiba que tem um grupo que acorda cedo sábado, porque pelo fuso horário, né, a primeira corrida acaba sendo 6 horas da manhã, 5 horas da manhã aqui no Brasil, e tem gente acordada assistindo e torcendo por você, o pessoal do Café com Velocidade. E então eu queria te agradecer, fazer convite, que bom, cara, fico feliz, muito obrigado aí, viu, gente? Um abraço para todo mundo e que tá escutando e para vocês também. E um prazer participar da entrevista e é isso, olha, qualquer coisa também que se tiver outras perguntas e tal, esqueci de perguntar, qualquer coisa assim, só me falar aqui que eu respondo e tranquilaço. E eu queria que você terminasse falando dos seus apoiadores, né? O espaço que está aberto para você falar das empresas que te ajudam aí. Então, as empresas que me ajudam, empresas que me ajudou desde sempre, que vem me apoiando até hoje, é o Banco Mercantil do Brasil,
e a CEMIG, a Red Bull, e essas 3 empresas. É claro que tem familiares, amigos, gente que vem apoiando desde sempre, e é isso, essas são as pessoas que eu tenho que agradecer. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.